Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento. E hoje o tema é que você é responsável pelas brigas no casamento. Você tem essa responsabilidade. E quando você começa a entender que você é responsável pelas brigas e o que acontece no seu casamento, existe uma outra face da moeda. Você descobre que você também tem o poder de mudar essa situação. Enquanto você fica ali se vitimizando, fica pensando que o seu marido não tem jeito, fica esperando o momento de você se livrar dele, como algumas pessoas me mandam, né? Quanto tempo eu vou ter que segurar isso? Eu vou ficar aguardando, eu vou ficar levando esse casamento aí por causa dos filhos, ou por causa de alguém, ou por causa da família. Você não tem que segurar o seu casamento por causa de alguém, mas por você mesma. O casamento, você tem que ser feliz todos os dias. Se algo está sendo forçado, se algo está ruim aí, você não está conseguindo entender o que fazer, é porque você ainda não aprendeu. Não é o outro, não são as circunstâncias, não é o seu filho, não é a sua família, é você quem precisa passar por esse processo. E você vai entender aqui hoje com o que eu vou te explicar. Por que que você é responsável por essa mudança? Por que que você tem que ser esse agente de transformação? E por que, então, que você é responsável pelas brigas e por tudo que está acontecendo no seu casamento? Porque a gente só muda, a gente só consegue transformar uma situação em nossas vidas quando a gente aceita. Se você falar assim, como assim, Silvana? Eu não sou responsável por isso. E aí você começa a colocar uma lista de situações em que seu marido está errado, em que seu marido erra com você, dos defeitos do seu marido. E eu vou agora te dizer uma coisa: quando a gente vê o outro, quando eu falo mal do outro, tem mais a ver comigo do que com o outro. Porque o que eu estou vendo no outro é o que tem dentro de mim. E você vai entender aqui que isso que te incomoda é exatamente o que você precisa ser curada. Você precisa ter essa consciência de que você é responsável pelo seu casamento. Você é responsável por essa briga aí. Então, o primeiro ponto aqui é você ter consciência de que você só muda aquilo que você aceita. Se você falar para mim assim, eu não aceito que eu sou a responsável, Silvana. Para mim, o casamento está errado, está ruim por causa do meu marido. É ele que faz isso, ele não assume a responsabilidade, ele chega em casa caçando briga, ele já chega grosseiro, ele chega já, não valoriza o que eu faço, ele não me respeita, ele não tem carinho comigo. E aí você começa a ter uma lista de reclamações. Então, se você acha que é só o seu marido que está errado e que você não tem responsabilidade nenhuma nisso, se você quiser, você pode parar de me ouvir, porque o que eu vou te mostrar aqui agora é que você tem essa responsabilidade. Enquanto você fica se vitimizando e colocando a culpa no outro, esperando que algo mude, esperando que o seu marido mude, esperando que algo surpreendente aconteça, você não vai transformar nada. Porque o que você tem hoje na sua vida é resultado das decisões que você tomou ontem. Nós temos livre-arbítrio, nós temos muitas possibilidades na nossa vida. Quantas coisas você pode escolher ser, fazer? Você teve a possibilidade de escolher a pessoa com quem você se casou. Você precisava ter se casado com essa pessoa? Não! Existem quantos homens na face da Terra? Quantas possibilidades você poderia ter escolhido? Quantos homens passaram na sua vida? Alguns que você tem consciência e muitos homens passaram e você nem viu. Como assim, Silvana? Não conheci quase ninguém, casei com meu primeiro namorado, ou casei com... Não tinha muita gente que dava em cima de mim, ninguém me olhava. Não te olhava porque você também não via. Eu duvido que não tenha passado vários homens interessantes na sua vida. Só que a gente só vê exatamente aquilo que a gente reflete, o que tem dentro de nós. Então, a pessoa com quem você se conectou é exatamente a pessoa que você precisava naquele momento. Sabe, o marido que você tem aí é a pessoa que você
escolheu e que você precisa dele. E eu vou te mostrar aqui por quê. Por que você precisa dele? Então, a primeira coisa, se você quer transformar alguma coisa no seu casamento, se hoje você não está se sentindo feliz, pensa aí agora. Tem algo no seu casamento que não está te fazendo feliz? Tem algo aí que está te incomodando? Pensa nisso agora. Se isso está te incomodando, é porque você precisa curar essa parte. Você precisa saber o que fazer. Mas o meu marido não muda, Silvana. A gente não muda as pessoas. E eu tô aqui para te dizer que a gente consegue sim mudar essa realidade, transformar, mudar o comportamento do outro. Mas o foco não é na mudança do outro. O foco é na sua mudança. Que cada vez que você muda, cada vez que você se cura, cada vez que você transforma, o outro vai ter uma ação na mesma direção. Quando você se cura, você está curando o outro. Você acredita que vocês vivem uma só carne? Sabia que quando há o casamento, quando vocês se unem, vocês transformam em uma unidade, uma só carne. Então, quando eu me transformo, o outro se transforma também. Por que na Bíblia faz essa comparação o tempo todo? Que a igreja é a esposa e Jesus o esposo. Jesus deu a vida para salvar todos nós. Ele deu a vida, ele foi à frente para nos salvar. Então, se ele faz essa comparação o tempo todo, várias leituras, se ele faz essa comparação o tempo todo de que ele é o esposo e a igreja, todos nós somos a esposa, e se ele teve capacidade de salvar todos nós, agora coloca isso no seu casamento. Coloca isso na vida do casal. Tem também 1 Coríntios falando disso. Quando um é santificado, ele santifica o outro. Por quê? Porque você vive essa unidade. Então, voltando aqui para a gente, se você se cura, se você se transforma, se você muda as suas atitudes, você vai transformar o seu casamento. Você vai mudar as atitudes do seu marido. Você vai transformar essa atitude. Agora, se eu ficar aqui só reclamando do meu marido, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar só na reclamação e quando você está ali na reclamação, você não consegue ver a solução. Você não consegue ver como mudar, como transformar. Então, eu só vou conseguir transformar essa situação no casamento, primeiro, quando eu aceitar. A gente só muda aquilo que a gente aceita. Porque se eu não me coloco em sintonia com o que eu quero, o que eu quero dentro do casamento? Então eu preciso sintonizar. É como se fosse uma rádio. Você quer ouvir a rádio X, só que ela está sintonizada em outra frequência, ela está sintonizada em outra rádio. Se você não sintonizar na rádio que você quer ouvir, você não vai ouvir aquela rádio. É assim também aquilo que você quer no seu casamento. Se você quer viver determinada coisa dentro da sua relação, do seu relacionamento, você precisa sintonizar isso. E se você não toma consciência e fica só reclamando, colocando a culpa no seu marido, você só ali reclamando do que está acontecendo na sua vida, você não vai sintonizar aquilo que você deseja. Então você precisa, primeiro, assumir essa responsabilidade. Eu posso transformar a minha vida. Eu posso transformar o meu casamento. Então, quando eu assumo isso, eu entendo que eu posso mudar, porque eu só mudo aquilo que eu aceito. Se eu disser para você assim, toma uma decisão X, você vai, no seu casamento, hoje você vai acordar e vai levar, estou supondo, tá? Um café da manhã na cama para o seu marido. Você vai falar, eu não aceito isso. Como assim? Como eu vou fazer isso? Eu não quero, não tô afim, ele é um grosso. Ok, então você não vai fazer, entende? Então, quando eu falo assim, eu tenho uma fórmula, eu tenho uma técnica para você transformar isso que está ruim na sua vida. Mas aí você fala assim, eu não aceito. A mulher já faz coisa demais. Tá muito pesado para a mulher. Ah, eu não vou fazer isso por ele, não. Ele que se vire sozinho. Eu não aguento mais esse homem. Então, você não vai sair do lugar, você não vai transformar o seu casamento, porque você não aceita. Olha a importância disso.
Enquanto você fica com sentimentos de medo, de traição, de insegurança, eu fico ansiosa com determinadas situações dentro do meu casamento. Ou eu tenho aquela dor de rejeição. Eu já fui rejeitada no passado, eu tenho medo de ser rejeitada novamente. Ou eu não quero viver solidão. Eu tenho medo desse casamento acabar porque eu tenho medo de ficar sozinha. Como eu vou ficar sozinha? Então eu tenho medo da solidão. Eu sou desconfiada, eu desconfio de tudo, eu sinto ciúme o tempo todo. Enquanto esses sentimentos ficam ali, eles vão te atrapalhar. Você não vai conseguir mudar e transformar nada. Então, o primeiro passo é você pensar: eu mudo aquilo que eu aceito. Então, eu aceito, Silvana, eu sei que existe essa situação dentro do meu casamento que eu não aceito mais. Chega. Tem um momento que você tem que dar um chega. Senão você vai ficar ali brigando, discutindo, entrando na onda dele. Aí ele chega em casa grosseiro, caçando briga, já fala comigo de forma grosseira e eu respondo mesmo. Porque eu respondo, ele falou grosseiro comigo, então eu vou responder também. Você acha que eu vou me calar? Eu não vou me calar. Eu vou responder, você é um grosso, você não reconhece o que eu faço. E quanto mais você faz isso, mais você entra naquele sentimento e nessa emoção ruim. Você fica ali naquela emoção, naquela ansiedade, naquela tristeza, naquela dor, desconfiada o tempo todo. Será que ele está falando com alguém? Será que ele chegou tarde porque ele estava em algum lugar conversando com alguém? Será que ele está sendo sincero comigo? E aí, essas emoções, elas te deixam para baixo. Ela te deixa aqui numa frequência baixa. E tudo aquilo que tem a frequência baixa, pesada, imagine uma pedra. Quando a gente joga dentro d'água, você jogou uma pedra agora dentro da piscina. Me diz uma coisa, o que acontece? Ela afunda. Então, todos esses sentimentos ruins, essas emoções pesadas, elas não te deixam subir, flutuar. E a gente precisa, vamos imaginar, voltar aqui para a piscina. Eu preciso subir, eu preciso transbordar essa água, eu preciso estar em cima desse problema. A água está ali, vamos imaginar que a água é o seu problema. Você quer afundar mais um problema ou você quer subir e ultrapassar, estar acima dessa água? Estar por cima, olhando lá para baixo? Oi, fundo, eu não vou te ver mais, entende? Mas enquanto eu estou ali com medo, nossa, eu estou com medo do que pode acontecer, eu estou com medo da separação, eu estou com medo de tomar uma atitude errada, ou então eu tô com medo de ser traída, eu tô com medo, aí você começa essas inseguranças, esses sentimentos de rejeição, de solidão, de desconfiança, e a sua pedrinha vai abaixando cada vez mais naquela água. Você vai cada vez mais ficando pesada, com emoções pesadas que te jogam cada vez mais para baixo. E você não sai dali. Como você vai boiar? Como que eu vou passar essa água? Que é o meu problema. E aí você vai vendo aquele problema cada vez te cobrindo, sabe? Você afundando, afundando, até que muitas mulheres começam a ficar triste, em depressão. Gente, é dolorido. Dói demais a dor, o sofrimento dentro do casamento. Não é fácil. Não é uma coisinha. Ah, eu não dou bem com meu marido, ele é um grosso, vamos separar mesmo. E aí você acha que isso... Não! É fácil a gente falar, mas no fundo isso dói. É a mesma sensação de estar ali afundando e afogando naquela água. E você fica cada vez mais sem voz, você não sabe o que fazer, você está ali afundando, afundando, e aquela água vai te sufocando. Você não sabe mais o que fazer dentro daquela água, e cada vez que você vai mais para o fundo, menos forças você tem. Quantas mulheres estão depressivas, procurando tratamentos, psicólogos, e não conseguem resolver essa questão? Por quê? Porque está ali, afundando a tristeza. E se você não sabe o ponto exato do que você precisa fazer, você vai ficando cada vez mais no fundo do poço. E por que que eu sei disso, Silvana? Por que que você está dizendo isso?
Além de toda a minha experiência, das centenas de histórias de casamento que eu já ouvi, eu também passei uma fase assim. Quanto mais eu tentava sair dali, parecia que eu afundava mais. E quanto mais a gente fica falando, mas ele, olha só, ele não muda, ele está cada vez pior. E aí você fica ali chateada cada vez mais com seu marido, decepcionada. E eu tô aqui para te dizer que todos os problemas, eles são ilusões da nossa mente. Como assim, Silvana? Você acabou de falar que é triste, que a gente fica afundada. Sim, mas eu também tenho uma solução para você. A gente está aqui, no fundo do poço, mas parece que a gente não acha, sabe? A nossa pedra, a gente está igual a pedrinha, que está lá no fundo, muito pesada, de tanta dor, tanto sentimento, tanta mágoa, tanta coisa que leva a gente para aquele fundo da água. Mas existe também o outro lado da moeda. Porque quando você reconhece, espera aí, você me disse que eu sou responsável, é a minha vida, eu posso tomar decisões, eu posso agir diferente. E não é mudar. A gente precisa o tempo todo, sabe? A gente precisa se transformar, a gente precisa evoluir. Porque quando a gente só muda, a gente muda um pouquinho, a gente muda ali e a gente não transforma. O que é transformação? É morrer para essa situação e viver algo novo. Imagine uma semente. Como ela germina e cresce uma árvore maravilhosa, como ela dá frutos. Primeiro, ela precisa morrer semente. Ela não vai ser mais semente. Agora ela vai viver uma transformação. Ela vai passar por outro processo de transformação. Ela vai morrer para germinar. E é isso também no nosso casamento. Enquanto a gente fica mudando um pouquinho, querendo tapear as coisas, querendo mudar um pouco, e eu vou te dizer, muitas pessoas acham que a separação é a solução. Na verdade, você vai criar outro problema, porque não vai curar a sua dor, e muito pior, você vai sentir aquela dor assim, caramba, não deu certo o meu casamento, eu não consegui fazer dar certo. Ou então você vai ficar no vitimismo mesmo, culpando o outro, né? Meu casamento não deu certo porque meu marido era isso, era aquilo, ele fazia isso. Olha, não deu certo. Meu casamento não foi bom, não deu certo. Quantas histórias eu vejo, nossa, muitas histórias de casamentos que não deram certo. E quando eu escuto a história, eu penso assim, blá, 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 historinha, historinha, historinha. Por quê? Porque é inúmeras coisas que a pessoa fica ali falando do outro. Será que ela tentou, de fato, transformar essa situação? E o que são esses problemas, Silvana? São ilusões da nossa mente. Tudo está dentro de nós. Por isso que a gente precisa se curar, viver algo novo, se transformar para a gente poder viver essa coisa nova, mudar essa situação, ter uma atitude diferente do seu marido. Agora, se eu não aceito, se eu não concordo, se eu acho que eu não sou responsável, que só ele é o culpado, então você senta, cruza os seus braços e vai ficar lá no fundo da água, igual essa pedrinha que está afundada, porque nada vai mudar. Quem vai tirar a sua pedrinha lá do fundo? Quem vai te tirar lá do fundo dessa água, desse poço? Quem? É você quem tem que se curar para transformar isso. Aquilo, então eu quero algo, eu tenho que pensar, eu tenho que aceitar que eu preciso transformar. Então, o primeiro passo é essa aceitação. Eu só mudo aquilo que eu aceito, que eu percebo que eu preciso transformar. Então, você já começou bem. Você que escreveu aí que eu preciso mudar, eu reconheço que preciso mudar, você está corretíssima, porque você já está dando o primeiro passo. É como se a sua pedrinha ela já estivesse subindo na água. Ela está subindo e você já está evoluindo. Então, primeiro você aceita. Não, peraí, existe um caminho? Eu posso fazer, então eu aceito essa mudança. Então, eu vou a esse caminho. Porque quando começa assim, gente, não tem solução para mim, só separação mesmo, só separação, é porque você está desistindo. E eu vou te mostrar que quando você separa, você tem outras dores. E você ainda vai ficar com essa sensação de que não conseguiu.
E se você não se cura, se você não se transforma, você vai viver outro relacionamento com as mesmas coisas. Você vai viver outro casamento e vai sofrer com as mesmas coisas. Então, primeiro é você aceitar, você reconhecer que precisa mudar. E aí, quando você reconhece isso, e você. Aí a sua pedrinha que estava lá no fundo da água, que é você, que é aquela pedra pesada, cheia de sentimentos, de emoções pesadas, de medo. Eu tô desconfiada, eu tô ali naquele sentimento que tá me deixando lá embaixo, afundada nessa água. Eu começo a entender, olha, o problema é da minha cabeça, é ilusão da minha mente. A gente pode transformar tudo isso. Eu preciso estar em sintonia com aquilo que eu quero alcançar. E será que você está sintonizada? Eu quero um marido que pague as contas, que assume as responsabilidades. Eu quero um marido carinhoso. Eu quero um marido que chegue em casa e não procure briga. Muito pelo contrário, que ele chegue em casa e pergunte como está meu dia. Eu quero um marido que seja carinhoso comigo, que antes de dormir ele seja muito carinhoso. Eu quero esse marido, Silvana. Eu te pergunto, será que você está alinhada? Está em sintonia para você receber isso na sua vida? Ou você está lá, naquele fundo da água? Você está lá, igual a pedrinha, bem pesada, igual um chumbinho, lá no fundo dessa água. Quanto mais coisas negativas, quanto mais você não se curar, você vai ficar lá no fundo. E aí, enquanto você fica de braços cruzados, reclamando da vida, achando que você é vítima, que você não é responsável, que o problema todo é esse marido que não muda, você não vai transformar nada. Mas, Silvana, eu consigo transformar essa pessoa que me trata desse jeito? Eu tô aqui para te dizer que sim. É que a gente age de forma diferente. Silvana, eu quero muito que esse marido assuma as contas da casa. Ele não assume. Ele não paga as contas. Como eu faço? Se eu não fizer, sabe o que vai acontecer, Silvana? Vai ficar sem fazer. Eu peço para ele fazer alguma coisa. Lembrei até aqui de uma história de uma amiga que eu estava conversando com ela e ajudando ela nesse processo de dela parar de ser controladora, de assumir tudo, porque a reclamação dela é que o marido não faz as coisas. E aí ela pediu para ele pendurar alguma coisa, um quadro que eles tinham comprado, e aí ele demorou a colocar o quadro no lugar. Aí o que ela fez? Ela pegou e fez, pediu para outra pessoa fazer. Então, quando é que esse homem vai criar essa responsabilidade, vai fazer? Porque ele sabe que você faz. Entende? Que a nossa atitude, ela muda a atitude do outro. Eu quero muito que meu marido faça, mas eu vou lá e faço antes. Eu não deixo com que ele faça. Ah, Silvana, mas eu vou ficar esperando. Ele demora muito. Espere até que um dia ele não demore mais. O tempo todo a gente tem atitudes que tem uma atitude do outro errada. É por isso que a gente não evolui, a gente não cresce e a gente fica ali reclamando. Então, quando você entende que você pode mudar essa situação, eu só mudo aquilo que eu aceito. Eu só mudo aquilo que eu aceito. Então, quando eu aceito, a minha pedrinha já tirou um peso. Aí eu começo a tirar os pesos dessa pedrinha que sou eu. Eu tiro aqui o meu medo, eu tiro o medo de traição, eu tiro aqui a minha insegurança, eu tiro essa ansiedade que eu fico o tempo todo pensando, ansiosa. Eu não consigo nem trabalhar, eu fico pensando que meu marido está agindo assim, se meu casamento vai acabar, ou você aí que está pensando que a separação é a única solução, e aí você vai se libertando desses sentimentos. Porque quando você vê que você pode evoluir, que você pode transformar, tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro. Porque a gente tem coisas que são conscientes. Eu tenho consciência de que eu tenho esse medo aí, Silvana. Eu tenho consciência de que eu fico muito insegura, eu fico fiscalizando meu marido o tempo todo, eu sou muito ciumenta. Isso você tem consciência. Mas a nossa mente, ela é como se fosse um iceberg. Imagina aqui um iceberg. Aqui, ó, tá vendo o tamanho dessa pedra de gelo? Ela é enorme. Só que a única coisa que você vê quando você está aqui sobre as águas é essa pontinha aqui, ó. 5% desse todo.
É assim também a nossa mente. A gente só tem consciência desses 5%. Então, a gente precisa curar isso tudo que está aqui dentro, essa insegurança. Porque quando você sente insegurança, você tem consciência de que você tem insegurança, de que você tem ciúme, de que você foi rejeitada um dia na sua vida. Você tem aqui, ó, essa consciência. Mas você sabe o que está por trás dessa rejeição. Você sabe o que está por trás dessa insegurança que faz você sentir isso. Porque a origem de tudo isso está aqui dentro. Você não consegue ter consciência. Por isso, você precisa se curar. E sabe aquelas dificuldades que você vê no seu marido, aquelas coisas que são ruins, é exatamente o que você precisa curar. Aquilo é a outra parte. Nós somos luz e sombra. Nós temos coisas boas, mas também temos aquelas coisas que a gente faz de ruim. E como eu equilibro isso, Silvana? Me curando, trazendo essa luz à tona, entende? Então, aí você fala assim, mas Silvana, eu reconheço que eu já passei rejeição, eu tive um namorado que me traiu, ou talvez você já tenha sido casada e tenha passado uma decepção antes e você não quer passar por isso de novo. Você teve alguma situação que te trouxe dor e você fala assim: eu não quero mais. Isso tudo foi muito ruim na minha vida, Silvana. Essas pessoas que passaram na minha vida. Ou então, o seu marido mesmo. Esse marido, Silvana, ele me faz sofrer por causa disso, disso e disso. E eu tô aqui para te dizer, isso que ele tá te fazendo sofrer, sabe o que que é? Gente, talvez só isso aqui que eu vou falar já valeu essa live que você tá me ouvindo. Tudo isso que ele tá te fazendo passar, tudo isso que você tá sofrendo aí hoje, é exatamente o que você precisa curar. Você precisou que essa pessoa passasse na sua vida para você aprender. Como assim, Silvana? Eu tô sofrendo. Como você tá dizendo isso? Você precisava desse homem fazendo exatamente o que ele está fazendo para você aprender algumas lições na sua vida. É exatamente para você aprender. É para te curar. É por isso que você tem esse homem na sua vida, com os defeitos que ele tem. Então, quando que eu vou parar de sofrer isso? Quando você aprender, quando você se curar, quando você não agir mais da forma com que você está agindo. E aí ele vai agir diferente com você. Compreende isso? Vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar muito claro. Então, dando um exemplo aqui, por que essa pessoa está aí para te curar? Para você aprender isso? Porque, vou dar um exemplo meu, para vocês entenderem. Silvana, por que você fica falando da sua vida? Gente, eu sou uma pessoa, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou totalmente reservada. Eu jamais falaria assim da minha vida. Mas por que eu falo? Que é para te ajudar, para que você entenda que eu passei esse processo e eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu estou falando de algo que eu sei que funciona. Imagina por exemplo, eu tinha essa coisa de ser independente, de ser uma mulher muito independente, de controlar tudo, de tomar conta de tudo. E eu achava que era o máximo, que eu estava arrasando. E aí eu fui entender que a mulher, ela tem um papel que ela não pode assumir o papel do homem. Porque quando a gente assume o papel do outro, a gente pega um peso que não é nosso e a gente sofre por isso. E aí a gente fica pensando, por que que ele não faz isso? Por que que ele não dá conta daquilo? Por que que ele talvez não pagou aquilo? Ou por que que ele não fez aquele outro para mim? Porque você está fazendo. Entende? Então eu precisei viver um processo de muita dor em relação a isso para eu entender, epa, eu preciso voltar a ser mais feminina, eu preciso voltar para o meu lugar. E aí a gente começa a tirar esses pesos, esse peso que não é nosso. E aí, quando a sua pedrinha, ela começa a flutuar, a pedrinha é você, e você começa a vir para fora da água, você começa a mostrar a sua beleza, você começa a transbordar aquilo que tem de bom em você, que é para você flutuar, é para você boiar, você usufruir da vida, se sentir casada e feliz.
Mas enquanto você não aceita que isso aí veio te transformar, que essa situação veio para te transformar, imagina, eu falei aqui da transformação, que a gente precisa morrer para germinar. Toda transformação, ela dói. A transformação, se alguém te disser assim, eu vou te ajudar a transformar seu casamento, vai ser tudo maravilhoso, você não vai passar por nenhum processo, tá mentindo, porque toda transformação dói. Quando o ovo a gente coloca na água fervendo para ele cozinhar, ele passa ali por um processo de transformação. Agora ele ficou sólido, mas ele precisou sofrer naquela água fervendo. Entende? Toda transformação é preciso. A semente, ela morreu para ela dar uma nova vida. A transformação, ela passa por um processo de cura, por um processo de dor. E se você não entende isso, você quer que tudo seja muito fácil, você não vai conseguir realizar. Então, aceite o que você precisa mudar. Entenda que você é responsável e que tudo que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua. Ah, tem algo que eu estou sofrendo, meu marido faz isso e eu não estou feliz. Então, aprenda com isso e haja diferente para você parar de sofrer com isso. Porque depois que a gente aprende, a gente sabe o que fazer, a gente não passa mais por aquela situação. Você só precisa transformar essa situação. E essa transformação é preciso de cura. Não tem nada que nos faça evoluir mais do que o relacionamento, do que conviver, se relacionar com alguém, porque o outro está o tempo todo nos curando. Agora, se você não aceita que você precisa curar e que você é capaz de transformar, você vai ficar só reclamando do seu marido. Você vai reclamar do seu casamento. Ou você vai desistir. Quem desiste perde tudo. Porque quando a gente desiste, não tem mais o que fazer, né? Então, você precisa aceitar que precisa transformar, entender que tudo isso que passou na sua vida, toda a sua história foi para te transformar e para ser quem você é hoje. Sabe aquelas histórias mais doloridas que teve na sua vida? Pois é, você precisava dela. Só que você não precisa continuar vivendo isso daqui para frente. Porque a partir do momento que você toma consciência, você transforma isso. Todos os problemas, eles são ilusões da nossa mente. Ele está acontecendo aqui dentro. Meu marido pode chegar em casa brigando comigo e eu posso cair na pilha dele e achar que isso é muito ruim, discutir, brigar também, como eu posso muito bem deixar ele falar para lá, tá cansado do serviço, tá pilhado, não vou cair nessa. E ficar bem, tá vendo? Como a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, você precisa aprender a se blindar, a se proteger, a ser feliz. E enquanto mais emoções negativas, quanto mais você deixa tudo isso te contaminar e você não vai sair do lugar, você vai ser igual a pedra que a gente jogou lá naquela água. E você vai lá para o fundo e você vai ficar lá embaixo. Entende? Então você precisa tirar esses pesos, tirar, se curar. Essas pessoas que passaram na sua vida, ou as coisas que o seu marido fez para você, é como se a gente tivesse, foi só um ator, foi só uma pessoa que precisava encenar aquilo para você aprender. Por que você está vivendo isso hoje no seu casamento? Porque você não aprendeu algo. Enquanto você achar que o problema está lá fora, enquanto você achar que o problema é seu marido, você não vai transformar nada. Entende isso? Você não vai sair do lugar. Você vai ficar cada vez lá no fundo, a sua pedrinha lá no fundo da água. E talvez, se você deixar isso alimentar por muito tempo, você vai chegar a esse ponto de estar triste, desanimada. Eu não tenho mais forças para cuidar desse casamento, eu não quero mais nada. Muitas mulheres entram de fato em depressão, ficam ali sem vontade de nada, se sentindo mal, se sentindo sem amor, se sentindo sem autoestima, sentindo que, puxa, por que eu escolhi essa pessoa? Por que eu tô com essa pessoa? E quando você começa a entender que essa pessoa é como se fosse um ator que está ali encenando aquilo que você precisa aprender, que você precisa se curar, aí você começa a ver diferente.
Silvana, entendi. Então, quando eu aceito essa mudança, eu consigo transformar? Sim. Aí é hora da gente entrar em sintonia, eu sintonizar aquilo que eu quero. Porque se eu ficar aqui debaixo d'água, com tudo isso de ruim me prendendo lá no fundo, eu não vou conseguir transformar o que eu quero. Agora você vai sintonizar. Toda situação que às vezes parece até negativa, ela tá, é só você olhar para ela como positiva. Ela tá ali para você aprender. E como você faz isso? Fico lembrando o que ele fez de ruim no passo e você só piora, é óbvio. Vou contar um outro segredo aqui da nossa mente. Ela não sabe. A nossa mente, ela não sabe o que é passado e o que é futuro. Então, se eu pensar em algo de ruim que aconteceu na minha mente, na minha vida agora, é como se eu estivesse vivendo isso de novo. E quando é que eu consigo contar alguma coisa sem emoção, sem deixar que isso me gera essa emoção dentro de mim? Porque como que funciona? Um pensamento, ele gera uma emoção e que acaba me gerando uma ação. Eu penso em alguma coisa, eu tomo conhecimento de algo, aquilo vai gerar uma emoção em mim. E aquilo vai gerar uma ação. Entende? Então, se eu penso numa coisa que me trouxe muita dor e aquilo vai me dando uma emoção de tristeza, eu vou ficando triste, nossa, porque ele fez isso comigo. Porque que eu passei por isso? Eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bem para as pessoas. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Por que que eu sofri isso? E aí você, pronto, gerou emoção ruim. E qual é a ação que você vai ter quando você está numa emoção ruim dessa? Ou você vai brigar com alguém, ou você vai ficar deitada na cama sem ter vontade de sair, porque é a emoção que você gerou. A sua mente não sabe que aquilo já passou. Então você deixa que aquele acontecimento que aconteceu em alguns minutos, em algumas horas, aquele evento que te magoou lá atrás, te carregar por anos. Quando é que eu consigo hoje contar a minha história sem me fazer sofrer? Porque eu me curei disso. É preciso passar pela cura. Até você olhar para isso que te aconteceu e você falar: uau, aconteceu isso na minha vida. E você não sentir mais nada. Você não sentir nada que te incomode mais. Aí você vai sentir assim: eu fui curada disso. Agora eu posso contar sobre essa questão que me aconteceu, que foi muito dolorida na época, mas hoje eu conto como? Eu conto só como um aprendizado, como uma história, porque nós não somos a nossa história. É só uma história. Isso que você está passando hoje, você está passando. Você não é isso. Isso não é você. É só uma fase. É aquela fase que você está passando, essa dificuldade. Agora eu te pergunto, você quer continuar nessa fase ou você quer viver uma transformação? O que você decide fazer hoje? Porque vou voltar à frase que eu comecei falando na live. A gente só transforma aquilo que a gente aceita. Se você continuar dizendo que não é isso, que não é você é responsável, você vai continuar aí. Não dá para viver essa transformação quando você não aceita ele. Tem que começar de você. Você tem que querer. Eu estou aqui te mostrando, abrindo essa cortina, abrindo seus olhos para você entender. Mas você só vai conseguir dar esse passo se você quiser. Eu estou fazendo a minha parte, que é te mostrar esse conhecimento. Agora, só você pode fazer a sua, em se resgatar de lá. Então, eu vou ensinar um passo aqui para vocês. O que fazer? Eu olho para essa situação. Eu tenho uma situação difícil. O que eu faço quando eu olho para ela? Então, como eu faço, Silvana, para eu sou essa pedrinha no fundo da água. Eu sou essa pedrinha que está cheia de emoção negativa, de ansiedade, de tristeza com essa situação, com isso que eu estou passando no meu casamento. Como que eu faço para subir essa água? Começa a aprender com aquilo que está te fazendo mal. Começa a se curar dessa situação. E como você faz? Começa com perguntas. Começa se perguntando o que eu preciso aprender com isso. Lembra que eu falei que todo mundo que está passando na sua vida são atores?
que estão encenando aquela situação que você precisa aprender? Então, se alguém está te fazendo mal, se alguém está te fazendo alguma coisa que está te fazendo sentir algo ruim, o que eu preciso aprender com isso? Como eu me sinto? Começa a prestar atenção em você, porque o pensamento, ele vai gerar uma emoção. Então, quando você pensa em algo, o que você sente? O que sentimento isso gera em você? Ah, Silvana, quando eu penso nessa situação que meu marido fez comigo, até alguém aí colocou, né? Quando eu penso no que ele fez de ruim, eu me sinto pior. Então, eu te convido a ser mais específica. O que você sente pior? Quando você pensa nisso que seu marido fez com você, qual a emoção que você sente? Ah, eu sinto tristeza. Ah, eu sinto raiva. O que você sente? Quando você começa a olhar para você e a perceber o que você sente, aí você começa a se curar. O que mais te magoa nessa situação? O que eu estou sentindo quando eu penso nisso? E aí você começa a se curar. Porque aquilo que você está sentindo, aquilo que te magoa, é a sombra, é aquilo que está de ruim do que você precisa aprender. Então você sente essa dor, justamente, vai, filha, transforma. Imagina a água no ovo. A água está fervendo, o ovo, essa água fervendo aqui, o que ela vai fazer comigo? Ela está aqui para te transformar num ovo cozido. É um processo de transformação. Então, muda o jeito de você ver, aceita que você é responsável e que você tem esse poder de transformar a sua vida. Olha, que maravilha eu saber que eu sou responsável e eu tenho esse poder. Eu não tenho que esperar ninguém fazer isso por mim. Isso é maravilhoso. Eu mesma posso fazer. Olha como é fantástico isso. Agora, tem pessoas que vão olhar, eu tenho que fazer, nossa, eu que vou ter que cuidar da minha vida, eu que tenho que transformar meu casamento. Não é o meu marido, não? Não é a minha sogra? Não é minha mãe que tinha que fazer alguma coisa por mim? Não, é você. Você é responsável pela sua vida. Cada um tem já a sua vida para cuidar. Entende isso? Então, quando você entende, você começa a perceber por que eu estou sentindo isso? Por que isso me magoa? O que mais me magoa? Aí sim, você começa a se curar, a passar por esse processo de transformação. Silvana, dói. Dói mesmo? Dói. Mas é só o período de transformação. Depois que a sua pedrinha pesada, que é você, tá lá no fundo da água, foi tirando mágoa, sai. Ressentimento, sai. Falta de perdão, medo. Eu vou me curando aqui agora disso que ele fez comigo. Tchau, você não vai fazer isso mais. Chega, eu não vou passar por essa situação. Tchau, tirei o peso e eu vou me curando. Rejeição, tristeza, e eu vou me curando, vou me curando. O sol, o céu, eu vim para cima da água. Agora é hora de ser feliz, de ser casada e feliz. Chega de ficar brigando no casamento, de ficar discutindo. Gente, sinceramente, tem muitas pessoas que dizem assim, mas briga de casal é bom. Tem músicas, né? Tem uma música que chama Briga de Casal, é até bonita. Mas assim, não é normal. Imagina, você poder viver um relacionamento saudável, você ter uma situação, um conflito, aparecer uma situação na sua vida, você saber como resolver sem precisar ficar brigando, sem precisar ficar discutindo, você conseguir ter fluidez no seu relacionamento, ter paz, você usufruir do que tem de bom, você se sentir amada, ter o carinho do seu marido, ter o respeito dele. É para isso que é o casamento. Mas não fique aí preocupada, porque se tem alguma coisa que não está boa, é porque você precisa passar por esse processo de transformação. E aí a gente acha que não tem mais nada o que fazer. Mas sabe, você já tentou de tudo o que você sabia. Compreende isso agora? Você tentou de tudo o que você sabia, mas você precisa de algo mais agora para te tirar daí. Você precisa de algo mais. É como se fosse um carro, um veículo. Você enche o tanque de combustível, tá? Eu vou encher o tanque de combustível. Eu quero sair do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo.
essa gasolina que eu pus no Rio de Janeiro, ela não vai me levar a São Paulo. Ela vai me levar até o meio do caminho, ou até uma parte do caminho. Eu preciso encher o meu tanque de novo, com uma outra gasolina, num outro posto. Entende? É assim também a nossa vida. O conhecimento que a gente teve para chegar até determinado ponto levou a gente até ali. Mas agora eu estou vivendo outras dificuldades, eu estou passando por outra situação. Peraí, eu preciso de outros conhecimentos. Eu preciso de novos combustíveis para eu conseguir seguir. Senão a vida para. Senão a gente fica ali naquela tristeza. Então, o meu convite aqui hoje, nessa manhã, é te mostrar que você é responsável pela sua história, pelo seu casamento. E que você pode mudar aquilo que agora você está aceitando. Pega todo esse desânimo e começa a pensar, por que que isso está me magoando? Por que que eu estou sentindo isso? Então é hora de transformar. É algo de aprender mais. Se o que eu sei até aqui não está fazendo eu mudar essa história, eu preciso de novos conhecimentos para transformar daqui para frente. Eu preciso de novas informações para eu sair da cama, entende? Porque senão você vai ficar aí, igual a pedrinha no fundo do poço. Então, cada vez que você aceita isso, cada vez que você começa a se perguntar, você começa a se entender, você vai evoluindo cada vez mais. E é essa aí, é o meu pedido hoje para vocês. Eu acabei de fazer um post lá no Instagram, onde eu escrevi assim: só mudamos aquilo que aceitamos. E eu quero saber quem esteve aqui comigo hoje na live. Eu quero que você vá lá no Instagram e faça esse comentário. Eu estou evoluindo. Quero que você escreva isso lá. Por que escrever, Silvana? Quando a gente escreve e a gente afirma, eu estou evoluindo, eu aceito essa mudança. Você já começa a se transformar. Porque lembra que eu falei, o que nos prende debaixo da água? É o medo, a insegurança, aquilo que eu não aceito. Então eu fico ali, eu não começo a flutuar, eu não começo a subir. É preciso se libertar desses pesos para você vir para o alto, para você vir, para sair dessa água que está te sufocando, que está te fazendo ficar na cama. Então, escreve lá, eu estou evoluindo, porque esse já é o seu primeiro passo. Por que você tenta e cai de novo? Porque você pensa na mudança. Isso é mudar. Ah, eu mudei. Mudar, você não transforma. A gente muda um pouquinho, entendeu? A gente precisa viver uma transformação e não somente uma mudança. É preciso se renovar. É preciso transformar aquilo para você não viver mais, para você não ser mais aquilo. Me veio um exemplo aqui, gente. Ele é um exemplo assim meio forte, mas eu tenho que falar. Aquilo que vem no meu coração, eu gosto de se veio, é porque vocês precisam ouvir. É um exemplo bem claro, é fácil de entender. Imagine o esterco. Ele era o quê? Antes de ser esterco. Hoje ele é um esterco que ele aduba, ele faz a planta crescer, ele é uma vitamina ali para aquela terra, para aquela planta. Mas antes disso, ele era um cocô. Você vai continuar nessa vida que está, desculpe a palavra, mas está uma merda, esse cocô, ou você quer viver uma transformação e fazer isso virar um esterco que vai te fazer crescer e transformar? É preciso a transformação. Não dá para continuar sendo a mesma coisa. Não dá para continuar vivendo a mesma coisa. E a gente só passa por essa transformação quando chega aquele dia que a gente fala assim, chega, aqui é o meu ponto final, eu não aceito mais isso. Eu aceito agora a mudança. Eu aceito a transformação do meu casamento. Eu aceito que eu sou responsável pelo meu casamento. Entende isso? Então, eu te faço esse convite hoje. Eu quero saber que quem está comigo nesse movimento de casamento sem brigas. Eu quero saber quem aqui está junto comigo nesse movimento. Chega de casamentos com brigas, casamentos infelizes. É hora de ter um casamento saudável e ser casada e feliz. Um grande beijo, até mais.